saber mais que qualquer construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que Ele me salvou. Foi assim que Ele me salvou. Bom dia, que segunda-feira abençoada, friozinho de junho aqui em Goiânia, gostoso, né? A gente é convidado, é abraçado pelo travesseiro, a gente é envolvido aqui pelo edredom, a gente fica mais na cama, mas a vida chama, né? As responsabilidades chamam e a gente precisa levantar. Aliás, a vida não é só deitado. Deitar faz parte. Deitar faz parte, mas a gente não fica só deitado, né, gente? Infelizmente, quando tá friozinho assim, aí de repente você toma um cafezinho quente, você se apronta e vai pro chão da vida aí, aguentar o tranco e prosseguir na caminhada. E o nosso foco aqui, o nosso objetivo é contribuir para que essa sua jornada não seja desfocada do real sentido da existência, que é, de fato, nos tornarmos como Jesus, que é, de fato, caminharmos para a vida eterna. E aqui a gente entra para contribuir com a sua paz, contribuir com a sua fé, para que você não venha se distrair, nem perder o senso de direção, nem desanimar, para que você possa continuar aí. Eu queria orar com você para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui a respeito das coisas da palavra do Senhor, para que a gente pudesse tomar, absorver um pouco essa porção que o Senhor tem para o nosso dia, para que a gente possa prosseguir. Vamos orar? Pai bendito, eu te agradeço, engrandeço o teu nome, Pai. Te digo que o Senhor merece toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, toda nossa reverência, Senhor, pelo seu amor, pela sua santidade, pela sua misericórdia que nos alcança, pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Eu quero te pedir que, em nome de Jesus, tu venhas nos proporcionar nesse dia a luz do Senhor, discernimento espiritual. Ó Pai, que o Senhor nos tire do pecado, das garras de Satanás, Senhor, que estejamos aptos a prestarmos atenção, a ouvirmos o que o Senhor tem para cada um de nós esse dia, Senhor. Que o Senhor seja a nossa verdadeira e real companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler com você aqui, para que a gente pudesse conversar. Eu sempre tenho dito, gente, que a gente não tem assim, nesse momento da caminhada de oração, a gente não tem o objetivo de trazer para você nenhum sermão elaborado, nenhum estudo bíblico sistematizado. Essas coisas têm o seu lugar, e não estamos querendo diminuir a importância disso, isso faz parte sim, mas nosso objetivo aqui é uma conversa. E normalmente eu deixo para conversar aquilo que eu tenho aqui no meu devocional pré-live, né? Eu tenho sim o hábito de acordar sempre cedo
desde criança. É o meu relógio biológico, funciona assim. Eu gosto de trazer aquilo que está assim fresquinho aqui naquele texto que a gente leu, naquele momento que a gente orou. E hoje não é diferente. Eu queria compartilhar com você aqui um trecho que diz na palavra, nas Escrituras Sagradas, hoje aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías fala sobre a visão no seu chamado, em ocasião do seu chamado. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, que viveu ali mais ou menos 700 anos antes de Cristo, foi o profeta que mais, no Velho Testamento, mais profetizou a respeito da vinda de Jesus, homem, o Messias, Jesus Cristo, na terra. E a gente vê uma divisão aqui no seu livro. Isaías já profetizava, Isaías já tinha esse dom de ter a revelação da situação da sociedade, da situação cultural, da situação, da circunstância, e ter a revelação daquilo que Deus queria e trazer essa denúncia, Deus denunciando o erro, o caos, a perversão, e apontando para o conserto, apontando para o caminho. E assim a natureza da profecia. Não é? E a gente vê que até o capítulo 5, Isaías estava ali sempre denunciando o povo, falando do povo, do pecado do povo. E assim, isso é um dom de Deus. Você vê o pecado, você consegue discernir luz de trevas, você consegue discernir bem e mal, você consegue discernir certo e errado. E o bem e o mal, ele não é a partir da cabeça da gente. O bem e o mal não é a partir do comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é aquilo que procede de Deus, é Deus ditando, Deus falando, separando aquilo que é e aquilo que não é. Todavia, nós, seres humanos, a gente relativiza Deus e a gente absolutiza nossos sentimentos, nossas emoções. Aquilo que Deus fala pode até ser que seja, mas numa outra situação, porque o que conta é o que eu estou sentindo, o que conta é a minha dor, o que conta é a minha vontade, o que conta é aquilo que eu vejo no mundo como a roda gira. Mas Isaías ali, ele teve um encontro. Para ele talvez inesperado, mas ele teve um encontro. Ele viu o Senhor assentado no trono. Ele teve uma visão de Deus. No decorrer das Escrituras, a gente vai ver que ele viu ali já Jesus sentado no trono. E ele tinha serafins, anjos, voando ali, a serviço dele. Estava ali autenticando a glória do Senhor. E tem 2 coisas que podem acontecer quando a gente vê a glória de Deus lá no Velho Testamento. Não era possível ao homem ver a glória de Deus, porque senão ele morria.
Mas é isso também que acontece comigo e com você quando a gente vê a glória de Jesus. A gente morre. Mas a gente morre para os nossos projetos terrenos de vida e a gente renasce para o projeto celestial, para a eternidade, para aquilo que nós de verdade obtemos somente em Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e Ele nos deu essa mensagem, não estava imputando aos homens os seus pecados. Isaías, ao ver isso, ele ficou atordoado. Ele viu ali os anjos louvando o Senhor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aquilo ali provocou em Isaías uma comoção perplexa, uma paralisia, um êxtase, algo inexplicável. E mudou o foco de Isaías. Mudou. Ele viu e disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor Jesus, o Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. É isso que acontece. Se você ver até o capítulo 5, ele estava denunciando o pecado do povo. Esse povo. Ele tinha sim uma visão do pecado do povo. Mas quando a gente vê Jesus, a gente é confrontado com aquilo que a gente também é. E a gente vê que de forma alguma a gente é algum milímetro melhor do que esse povo que a gente habita. Eu vejo tanta gente dizer: o mal do Brasil são os brasileiros, mas a gente é brasileiro. E nós, como gente que professa o nome de Jesus, a gente sabe que a gente não é nem um milímetro melhor do que esse povo. A gente diz: ai de mim, porque eu sou um homem, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo pecador. Eu sou brasileiro e habito no meio de brasileiros. Os meus olhos viram o Senhor, e não viram o Senhor para produzir em mim um senso de supremacia, mas um senso de discernimento, de luz, de iluminação, de consciência, de despertar da morte espiritual para a vida. Aquilo que antes eu não atinava. Eu via defeito nos outros, eu vi que o defeito não está simplesmente nos outros, porque o defeito que eu via nos outros é o pecado que neles habita, mas que igualmente me habita, e muito mais do que isso. Longe do Senhor, esse pecado reina em mim. Porque eu posso, às vezes, não ter pontualmente os mesmos atos pecaminosos que outros têm, mas a essência do pecado, aquilo que eu sou, está aqui, patente. Isso é revelado em Cristo. Porque se tem uma coisa que o Espírito de Deus revela, é a luz daquilo que eu sou. Mas também aquilo acontece aqui com Isaías. Ele diz: olha, então dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. A iniciativa do perdão dos meus pecados não é outra senão vinda da parte de Deus. Ele unilateralmente decidiu perdoar e purificar-me do meu pecado. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, é assim que a palavra diz. A salvação é para todos, poucos se rendem a ela, porque querem viver o projeto de vida terreno, não estão interessados em céu. Céu é coisa de alienado, de gente que faz fuga psicológica para enfrentar a realidade. A vida é dureza. Sim, a vida aqui é dureza, todavia nós temos esperança, e uma esperança que nos foi dada a partir da iniciativa de Deus. Foi Ele que nos amou primeiro. Com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí, diz o outro profeta, Jeremias, aqui no Velho Testamento. E aí, quando o Senhor perdoa o meu e o seu pecado, a consequência disso é que a graça que nos atinge
ela nos faz fazer. Ela nos impulsiona a fazer. Ninguém que faça a obra de Deus de acordo com Deus, com sua vontade, é aquele que de repente faz algo, anuncia o Evangelho, prega, leva as virtudes do reino de Deus, anunciando às pessoas com outro objetivo senão de glorificar a Deus e não de glorificar a si mesmo. E aí, Isaías, possuído dessa experiência, impactado pela experiência de vir o Senhor, ele, tendo o seu pecado por iniciativa de Deus perdoado, e a pergunta de Deus é: a quem enviarei? E ele diz: envia-me a mim. Porque depois que você e eu somos impactados de verdade pela presença de Deus na vida da gente, é inevitável a gente querer anunciar essa virtude de Deus às pessoas. Se você não tem tido essa postura, é porque de fato você ainda não foi impactado de verdade pela presença de Deus. Você ainda não conseguiu discernir Deus. Ou você ainda não morreu para o mundo, porque a presença de Deus mata o pecado em nós. E não só mata o pecado, ele nos purifica, ele tira esse odor infernal do pecado, ele purifica os nossos lábios, a nossa boca agora quer falar de coisas que edificam, não de maldade, não de ardil, de coisas que possam enganar os outros, maquinações, velhacaria. Nós estamos aptos agora a estarmos com Cristo reinando em nós. Por isso, quando Deus fala: quem enviaremos? Isaías diz: envia-me a mim. Anunciar a luz, a salvação, não só com o discurso, mas com o estilo de vida que a gente tem. Portanto, o encontro de fato com Jesus vai proporcionar isso em mim e em você. Eu queria dizer para você hoje de manhã: se não há esse compromisso, se há uma vida de irresponsabilidade no sentido de imaginar que as pessoas saberem a respeito de Deus é problema delas, elas que se virem para lá porque escolheram viver na bagaceira, nas trevas. Quando você e eu somos impactados de verdade por Jesus Cristo, a mesma compaixão que Ele teve pelo perdido a gente tem. A gente não se conforma em simplesmente ser um mero religioso, ou ser um ser que traz conhecimento das coisas de Deus para que possa nos encher de empáfia, de orgulho, nos empavonar, nos achando seres puros que não se contaminam com gentalha. Ao contrário, a gente é, sim, comovido a anunciar o Senhor Jesus aí onde a gente está. No trabalho. Não é que você vai parar o seu dia do seu trabalho aí, vamos abrir nossas Bíblias, vamos parar todas as máquinas, vamos desligar os computadores aí, vamos parar de atender todo mundo e vamos ter aqui um momento com Deus. Não, tudo tem o seu lugar, tem a sua hora. E a melhor maneira de nós pregarmos o Evangelho no lugar que nós trabalhamos é servindo ali com alegria, com honestidade, com solidariedade com o outro, com respeito pelas normas, com respeito com o próximo, com aqueles com que nós tratamos, com os nossos colegas. É por aí que a presença de Deus se manifesta em nós, não simplesmente com discurso. Aliás, o nosso discurso muitas vezes tem afastado as pessoas porque eles não são condizentes com o discurso de quem teve de verdade o encontro com o Senhor. Isaías só pôde ter eficácia na sua profecia, ainda que ele falasse a verdade antes, desse povo, mas o impacto foi maior na medida em que ele teve empatia com o povo, sabendo que ao anunciar salvação a pecador, ele não está anunciando salvação a gente pior do que ele, mas sim anunciando a salvação a gente tão pecadora quanto a gente. Por isso que a gente tem empatia, a gente não é melhor do que ninguém. A gente diz que a gente está anunciando onde tem pão, para quem é mendigo quanto a gente era outrora. Mas a gente simplesmente encontrou, mas o pão não é nosso, a casa do pão não é nossa, a gente simplesmente indica, a gente fala, está aqui. Isso é pregar o Evangelho. Isso é anunciar Jesus.
Isso não precisa de fazer curso de teologia para começar a pregar. A gente prega com a vida. É claro que se você puder fazer um curso, conhecer mais a Escritura, joia, vai ser bom para você. Mas não são essas coisas essencialmente que nos capacitam a pregar. Pregar é a gente pregar o que está pregado na gente. A gente exalar aquilo que está impregnado em nós. É a gente poder fazer frutificar aquilo que está a nossa nova essência. Que você possa pensar nisso hoje. Em nome de Jesus, estamos pedindo aqui oração por Camila Miranda, uma amiga, e a Cristiane estão com Covid. Ah, tá, amém. Vamos orar pela Cristiane e pela Camila Miranda. Muito bem, amém. Tá ok, Luanda, vamos. É o Eberson e a Luanda que tá aí, né? Eberson e Luanda, é uma instituição conjugal, né? São um só, graças a Deus. Eu queria, portanto, orar para que o Espírito de Deus venha nos fazer, nos despertar nessa manhã. Que seu encontro com Jesus, aí onde você está, ele venha produzir esse reconhecimento de quem ele é, mas produzir também o reconhecimento da nossa posição diante dele, de salvos pela graça, de perdoados, ele que purifica o nosso pecado e ele nos convida, quem há de ir por nós. Que você e eu possamos dizer, Senhor, envia-me a mim. Eu estou vendo um caos aqui no meu ambiente de trabalho, estou vendo um caos na minha família, que o Senhor me envie a amar, a perdoar, se houver a oportunidade de eu discursar, de eu falar com palavras, eu vou falar. Mas as minhas palavras vão exalar de um coração purificado e não de um coração com senso de supremacia, porque eu também vi que eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A única coisa que aconteceu foi que os meus olhos viram a glória do Senhor. Isso não me faz melhor do que os outros. Isso me faz mais responsável do que os outros, que não viram ainda. Simplesmente assim. Amém? Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer pelo privilégio de me reunir nesse começo de semana, né? Ó Deus, aqui com os meus irmãos, e colocar diante do Senhor, ó Pai amado, as nossas petições, colocar diante do Senhor a nossa vida, ó Pai. Quero interceder, ó Deus amado, por esses pedidos aqui de oração, ó Deus, aqueles que verbalizaram, aqueles que expuseram aqui, ó Deus, aqui específico a Camila e a Cristiane, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor visite ali com cura, com livramento, ó Pai amado. Ó Pai, todos aqueles que se encontram enfermos, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor aqueles entes queridos, amigos, ó Pai amado, parentes, familiares, ó Deus, que o Senhor os visite, ó Pai, com essa cura, com o livramento, ó Pai, que o Senhor, ó Deus amado, venha nos dar a provisão do nosso dia, Senhor, aquilo que é necessário para cumprirmos as nossas responsabilidades de subsistência, de manutenção, Pai, da nossa casa, de manutenção, Senhor, material da nossa vida, que os recursos, Senhor amado, sejam suficientes para isso, Pai, para cada um dos teus filhos que aqui se reúnem comigo, Pai. Livra-nos da escassez, livra-nos da penúria, da humilhação, ó Pai, e em nome de Jesus, ó, quebra, Senhor, todo o jugo que tenha nos escravizado no pecado, nas trevas, na escuridão, Senhor. Venha nos trazer para a luz, venha, ó Pai, trazer os seus filhos, Senhor, para uma vida de vida em abundância. É que eu te peço que seja assim, uma semana de paz, de vitória, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Que maravilha. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua comunhão aqui entre nós, o Senhor, Vilda, não é? Eberson, Luanda, amém, louvado seja o Senhor. Rosilei está aí, glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. Régia, amém, amém. Rita, eu vi Rita aí, amém. Glória a Deus. E mais, os irmãos que estão aí, se eu não falei pessoalmente o seu nome, você é meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.